Na criação dos nossos filhos, é muito importante existir o pai e a mãe, ou seja, o papel paterno e o papel materno. Mas nem sempre isso acontece ou nem sempre isso é possível. E aí, como fazemos? O que vai ser nessas crianças? É o que vamos entender no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Ainda não é inscrito no canal? Muito importante, se inscreva no canal e deixe aí o seu joinha. Nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre a questão dos papéis, né? Papel do pai, papel da mãe, qual a importância de um pai, qual a importância do pai desempenhar esse papel de uma forma correta, qual a importância da mamãe desempenhar o papel dela da forma correta. O grande problema é que muitas vezes as famílias, elas não têm presentes, né, dentro de casa essas duas figuras. Isso gerou em algumas pessoas algumas dúvidas. Afinal, tem muitas mães hoje em dia que criam os filhos sozinhas, né? Elas não têm a figura do pai, seja por uma questão de viuvez, uma questão de divórcio, uma questão de maternidade sozinha, né? Enfim, existem várias variáveis que podem acontecer nessa dinâmica aí da estruturação da família. Lacan, ele nos ajuda muito nisso, porque Lacan ele estabelece um princípio que é bem interessante, que é da função. Então existe a função paterna e a função materna. E estas funções, elas podem ser exercidas por qualquer ser humano, tá? Necessita ser um ser humano, logicamente, né? E não propriamente daquele mesmo sexo que vai elaborar a função. Então, por exemplo, uma mãe, ela pode fazer a função paterna sobre a vida da criança. Um pai, quando é sozinho, ele pode fazer a função materna sobre a vida daquela criança. Para entender um pouco por que isso funciona, porque essa questão das funções funcionam muito bem, a gente recorre a um outro pensamento de Lacan, que é os significados, né? O real, o simbólico e imaginário. Eu não vou falar para vocês sobre isso aqui, porque isso é muito confuso, em certo aspecto, para ficar explicando num vídeo que é, de certa forma, para leigos, não é para estudantes de psicanálise. Mas eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Então eu não vou mostrar muita teoria, mas o que raios, né, quer dizer essa teoria, tá bom? Em geral, vamos dizer assim, existe o fato, né? Então vamos dizer assim, ó, existe a chuva, né? Eu vou explicar dessa forma. Existe a chuva é a chuva, certo? Mas existe o barulhinho da chuva, quando ela cai, e existe o que significa esse barulho da chuva no emocional da pessoa. Cada pessoa tem uma característica, dependendo, né, da sua história, do seu emocional, de ouvir o som da chuva. Tem gente que gosta de ouvir o som da chuva, já tem gente que tem medo do som da chuva. Tá? Tem pessoas que entram em pânico com o som da tempestade e já tem pessoas que, tudo bem, uma tempestade, tranquilo. Ou seja, o significante, né, aquilo que vem como uma imagem sonora na mente dessas pessoas, elas têm diferentes significados ali. Elas para umas é ruim, para outras não é tão ruim assim. Então Lacan entendeu isso. Ele entendeu que na nossa vida, inclusive na nossa estrutura psicológica, existe exatamente isso. Determinadas palavras, determinados sons, eles têm significantes diferentes para a gente. A gente encara aquilo de uma forma diferente. Por isso, inclusive, que Lacan diz que o inconsciente é a fala do outro. Porque o ser humano, ele só é formado na sua plenitude, né? Ele só é um ser humano quando ele consegue se comunicar, quando ele consegue se expressar, quando ele consegue falar. E a gente fala isso que se comunicar é qualquer forma de comunicação, seja gestual, seja pelo olhar, qualquer forma de comunicação, tá? Não propriamente pela fala audível, mas formas de comunicação. Tá? Então ele percebendo isso, ele percebeu assim, então existem significantes ali, existem significados por trás de cada coisa. E aí ele estabelece um princípio que é interessante, que é a função, né? Então a função do pai pode ser dada por isso, por uma imagem sonora, ou
o nome do pai, né, ele fala isso, né, que é o que representa aquilo. Então, não propriamente um pai, mas a representação de um pai na vida dessa criança. Ficou um pouco confuso? É muito psicanalítico isso. Agora eu vou falar de uma outra forma mais natural aqui para vocês, tá bom? O que acontece é o seguinte, vamos lá, né? A criança perdeu o pai. Eu vou até contar o meu caso, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho o meu caso como um exemplo para que vocês possam entender bem essa situação do papel, da função do pai, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. Então minha mãe ficou viúva, ela tinha 3 filhos, eu era o filho mais novo, com 11 anos. Então, logicamente, eu não tive o papel do pai presente na minha vida ali, praticamente durante grande parte da minha vida, né, da minha estrutura. Só que a minha mãe conseguiu suprir essa questão da função paterna. A minha mãe, ela foi muito sábia, e ela nem lia Lacan, hein? Olha que interessante. Mas ela foi muito sábia em captar que existe aí o nome do pai e essa função paterna como um símbolo, como um significado. Então a minha mãe não deixou morrer a questão da figura do meu pai. Como que se faz isso? Ela invocava, de certa forma, né, o nome do pai em algumas circunstâncias para manter viva a memória do meu pai no pensamento, na nossa estrutura de pensamento. Então isso foi importante. Então o nome do pai, né, o que seu pai acharia disso, né? Se seu pai estivesse vivo, como seu pai reagiria diante dessa situação? Então, evocar esse nome do pai, chamar para a criança essa característica olha, o seu pai agia assim, o seu pai pensava dessa forma. Isso é muito importante na estruturação de uma criança. Então, se é uma mãe que cria o filho sozinho, não deixe morrer essa questão do nome do pai. Um outro ponto importante é evocar a questão do nome da família, né? Então eu, por exemplo, com meu filho, às vezes eu brinco com ele. Filho, isso não é postura de um Endres. Um Endres não faz isso. Por que isso é importante, gente? Porque mesmo na minha ausência, ou quando meu filho estiver fora, quando meu filho for desbravar o mundo, afinal das contas os filhos, eles vão desbravar o mundo uma hora ou outra, esse significado da família Endres, do nome Endres, vai estar gravado no coração dele. Então, por mais que não tenha a presença física do pai, ele tem a presença de um significado. Ele tem a imagem sonora do que representa aí a questão família Endres. Tá? É um exemplo. Mães que são separadas, mas o pai ainda é vivo, né? Elas também podem fazer a questão da função paterna, evocando também o nome do pai, né? Filho, o seu pai, ele não está presente aqui entre nós, mas o seu pai não gostaria desse tipo de atitude. O seu pai não gosta disso. Gente, eu sei que existem várias variáveis e eu sei que existem vários pontos aqui que são bem complicados, bem tênues nessas questões, tá bom? Mesmo um pai que seja totalmente ausente na vida de um filho, a mãe, ela não pode embutir sobre a mente da criança o seu pai não prestava, o seu pai não presta. Por mais que o rapaz realmente não prestasse, né? Por mais que o rapaz realmente não fosse tanta coisa boa, não é legal a mãe, durante a fase inicial da criança, começar a embutir isso no filho. Não é legal, tá? Então, mesmo que você tenha um parceiro que não foi bom para você, não significa que você precisa embutir isso na cabeça da criança. Você não precisa colocar isso na mente dela, tá bom? Eu não estou dizendo aqui para você fazer floreios, né? E nem estou dizendo aqui para você mentir. O que eu estou falando para você é que não prejudique ainda mais a criança que já tem ausência de um pai com uma questão, mas o seu pai não prestava, mas o seu pai era isso, o seu pai era aquilo. Isso não é bom, tá bom? Um outro aspecto importante, a mãe pode emprestar as características do papel do pai. Lembra o papel do pai que eu falei no outro vídeo? Então a mãe pode emprestar essas características de direção, de destino, de identidade, né? Ela pode emprestar isso e falar numa função paterna. Então assim, filho, a vida nem sempre é o que a gente gostaria de ter ou aquilo que realmente a gente gostaria que acontecesse com a gente. Nós temos dificuldade na nossa vida, nós temos problemas na nossa vida. Mas filho,
esse não é o caminho correto. Essa não é a direção correta. Entendeu? Então a mãe empresta da autoridade do papel paterno numa função paterna, tá bom? Então, mãe, se você cria o seu filho sozinho, é muito importante você ter essa percepção. Você tem que fazer o corte na simbiose mamãe-bebê. Então é a mãe que precisa fazer esse corte. É a mãe que precisa, filho, a vida não é assim. Filho, não é bem por aí. Filho, não. Então a mãe que precisa estabelecer sobre o filho aquela questão da moral, aquela questão das regras, dos limites, tá? A mãe precisa impor os limites para o filho, tá bom? Um outro ponto importante, existem funções paternas que são realizadas por outras pessoas. Voltando à minha vida, por exemplo, eu tive alguns tios que foram muito importantes para mim, importantíssimos na minha vida. Esses tios, eles fizeram uma função paterna super interessante sobre a minha vida. Então, e esses tios não moravam na minha casa, mas eles passavam pela minha vida, né? Eles passavam, eu observava eles com os filhos deles, e isso é interessante. Então, se a mãe cria o filho sozinho, ela tem que proporcionar essa questão da criança perceber também referenciais masculinos, referenciais de pai em outras pessoas. Existe um relato clínico de uma moça. Tá? Essa moça, ela foi criada pela avó paterna. O pai dela, ele era como se fosse um irmão mais velho. Né? No relato, esse pai até passava bastante na vida dessa menina, né? Ele tinha um contato próximo na vida dessa menina, mas ela nunca enxergou esse pai biológico como um pai. Tá? E a mãe dessa menina era viva também, só que era ausente, totalmente ausente. E ela via essa mãe muito raramente, em ocasiões muito especiais. Embora exista a ausência física de um pai ou de uma mãe, funções podem ser elaboradas por outras pessoas. Tá? Existem algumas pessoas que fazem muito bem essa função materna, né, que pode ser inclusive feita por homens. Então, numa família onde a mãe não é presente, né, os pais são divorciados e a criança vive com o pai também pode fazer essa função de proteção, essa maternagem de acolhimento, esse abraço, esse contato. Isso é muito importante e pode sim ser feito por homens, tá? O homem pode desempenhar o mesmo papel. Assim como a vovó daquela menina desempenhou um papel, o pai pode desempenhar esses papéis. Só que pode até ser exercida pela mesma pessoa, mas a criança precisa entender quando essa pessoa está fazendo uma função paterna e quando essa pessoa está fazendo uma função materna, tá bom? Eu quero destacar um outro ponto aqui, um outro aspecto que é muito importante. Quando há, dentro da mesma casa, inversões, tá? Então a casa tem um pai e uma mãe físicos presentes, porém existe ali uma inversão entre a função paterna e função materna nas figuras. Tá? Então, a mãe biológica, né, ela começa a ter uma função paterna, mesmo com o pai dentro de casa. Isso não é bom, isso é ruim. O inverso também é verdadeiro. Não é bom que o pai invada essa função materna, né, e pegue para ele essa questão de acolhimento, essa questão de maternagem, no sentido de trazer próximo a criança. Isso não é bom, tá? Então, se você é um pai e que está invadindo muito a função materna, isso também não é nada bom. Tome cuidado, se perceba, né? É preciso que na criança e para a criança esteja muito claro função paterna e função materna. Esse limite num casal e o casal entender muito bem qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, para que um não faça a função do outro, é muito importante na estruturação do psique da criança. Tomem cuidado com isso, cuidado para não invadir o limite do outro, né? Para não invadir o limite do que é uma função paterna e do que é uma função materna. Se ficou alguma dúvida ainda, se eu não conseguir abordar todos os temas que vocês gostariam que eu abordasse nesse vídeo, coloca aí nos comentários, que aí eu posso fazer perguntas e respostas, assim como eu já fiz alguns outros, tá bom? Então, põe aí no comentário,
vários comentários de dúvidas, né, de sugestões de aprofundar mais o tema, que eu faço isso para vocês no próximo vídeo, tá bom? Gostou desse vídeo? Encaminhe aí para um monte de gente, tá bom? Ajude as pessoas a entenderem quais são os seus papéis e quais são as suas funções, que isso vai estruturar uma sociedade um pouco melhor, ou bem melhor, né? Então por hoje é isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo vídeo.